Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui dando início a mais um evento e quero convidar Yas, Dai, se vocês quiserem já compartilhar a tela aí para a gente dar início, fica à vontade. Que enquanto aqui o pessoal, estou vendo aqui ligando a câmera, dando alguns joinhas, fiquem à vontade, o evento é nosso. Obrigado, viu? Luciano, sempre bom a interação, Luciana também. Pessoal, muito gente boa e estou muito feliz de encontrar vocês aqui no evento. Sandra também, legal. Então, hoje a gente dá início em mais um evento e hoje com o tema de realidade aumentada que está tão presente, né, na nossa educação. E hoje a gente vai entender como a gente pode utilizar essas práticas, trabalhar principalmente a criatividade, utilizando esse recurso ao nosso favor. E eu estou muito empolgado para escutar o que os professores têm a trazer para a gente, compartilhar essas práticas e aprender muito mais sobre isso, tá? Então, para a gente iniciar, quero passar também alguns recadinhos, que hoje a gente vai ter esse desenvolvimento do evento, mas fiquem tranquilos também, eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre se o evento tem certificado no final, nós temos certificado, basta responder o formulário de feedback que a gente passa no final, e claro, para quem também está assistindo no YouTube, não esqueça de dar aquele joinha, de compartilhar e, claro, se inscrever também no canal para vocês sempre acompanharem as novidades que a Sejunta traz para vocês. E trazendo mais sobre a Sejunta, pode passar o slide, por gentileza. Somos um time de profissionais apaixonados pela transformação digital e pelas oportunidades de aprendizado que a tecnologia Apple promove em instituições educacionais. Então, todos nós da equipe da Sejunta, antes de sair da sala de aula, a sala de aula não sai da gente. Então, nós respiramos educação, respiramos sala de aula e promovemos esses eventos para estar cada vez mais próximo de vocês. Então, nós somos apaixonados pela educação e preparamos esse evento com muito carinho para a gente poder compartilhar boas práticas. Pode passar. Aqui hoje nós temos três integrantes da Sejunta. O Guilherme Camargo, que cuida do projeto de certificação das escolas Apple aqui na Sejunta. Eu, Yuri Ribeiro, que sou coordenador de tecnologias educacionais. E o Léo, que é especialista em tecnologias educacionais e hoje vai estar apoiando a gente pelo chat. Então, não deixem de trazer as perguntas de vocês, que ao final a gente vai trazer isso para os formadores e a gente vai poder discutir e compartilhar práticas junto com vocês, tá? Então, o Léo vai estar apoiando ali no chat e não deixem de enviar as dúvidas, sugestões, todas para ele pelo chat, tá? Pode passar. E aqui, trazendo mais informações sobre a Sejunta, aqui a gente tem algumas informações. Então, a gente tem mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, 22 mil devices implementados e 25 mil usuários impactados. E aí, as pessoas perguntam, por meio desses números, o que vocês fazem de verdade? E aí, pode o próximo slide. A gente responde, que é o controle e gestão sobre o próprio projeto de tecnologia. Então, esses números querem dizer que as escolas, elas adquirem equipamentos para sua gestão de tecnologia e para isso elas precisam de caminhos, né? De uma saída sólida pedagógica de como realizar a gestão sobre esse projeto. E a Sejunta apoia com cursos, formações, agendamentos e mais opções que vocês podem consultar com a gente. E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre tudo isso. Pode passar. E aqui são algumas das diversas escolas que a gente tem parceria do nosso Brasil. Então, aqui são algumas delas, não só escolas de diversos estados, mas também escolas que são certificadas Apple aqui no Brasil. Pode passar. E claro, como eu comentei com vocês desse feedback que a gente, desse formulário que a gente tem ao final do evento, nós pegamos esses dados e escutamos vocês, porque cada vez mais a gente quer fornecer melhores eventos que interajam
com a comunidade e, claro, sempre poder melhorar junto com o feedback de vocês. Então, analisando o último evento que nós tivemos, aqui tem algumas informações muito legais. Então, por exemplo, ali em amarelo, tem o ponto que vocês tocaram bastante sobre apresentar tudo de novo. E a gente adorou essa informação. E até trazendo para vocês, no nosso canal do YouTube, tem essas formações que nós tivemos, né? Esses eventos com todas essas apresentações. Então, lá vocês podem rever, rever e rever quantas vezes vocês desejarem. Lá está aberto para vocês e fica o convite aqui para vocês participarem. E também, em verde, a gente tem ali formação dos professores. Então, esses eventos é um pontapé que a gente traz para essas formações dos professores, e aí a gente tem sempre um curso para apoiar e novos eventos e novos cursos que estão sempre dando esse desenvolvimento para a capacitação dos professores. Então, não deixem de acompanhar a gente e fiquem ligados que hoje a gente tem um evento muito bacana e especial feito para você. Então, agora, sem mais delongas, passo minha fala para as meninas que vão abrilhantar o nosso evento aqui da Se Junta em parceria com a Sincroniza. Obrigado, Dai, obrigado, Yasmin. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Yuri. Prazer estar aqui com vocês de novo. Yuri, Léo, Gui. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Dayana, eu trabalho na Sincroniza. Eu sou atualmente a coordenadora do projeto de Learning Partner aqui no Brasil e eu trabalho com a implantação de tecnologia na educação. E aqui comigo hoje tem a Yas. Oi, Yasmin, tudo bem? Oi, Day, oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Que alegria estarmos mais uma vez juntas, né? Ainda por enquanto de forma online, mas esperamos e temos esse renovo que em breve logo nos encontraremos presencialmente, né? Eu sou Yasmin, sou formadora no projeto aqui da Learning Partner, também trabalho na Sincroniza juntamente com a Day. Sou ED da classe de 2019 e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom, Yas. E, pessoal, para que a gente possa cumprir com o nosso combinado de 1 hora de webinar, a gente tem uma agenda aqui pré-definida e a gente pede para vocês que vocês estejam agora nesse momento dedicados aqui com a gente nessa 1 hora. A gente vai ter momento de interação, de troca, como o Yuri falou e o Léo já escreveu aqui no chat. O chat é nosso instrumento de comunicação. Então, a gente convida a todos para que vocês possam se apresentar realmente. Eu já vi que tem um pessoal se apresentando, galera do Piauí, Santa Catarina, São Paulo. Hoje tá... Opa, a Luciana até levantou a mão ali. Boa, Luciana. Então, muito legal que estamos bem diversos aqui hoje. Então, continuem se apresentando, falando... Opa, gente do Rio de Janeiro, que maravilha. Contando de que escola vocês são, tá bom? E o chat vai ser o local que a gente vai usar para que vocês tirem as dúvidas, façam comentários, e a gente vai ter um momento no final que a gente vai parar e ler todas as dúvidas que vocês registrarem aqui. Então, fiquem bem à vontade para colocar essas informações. Deixem a água de vocês aí do lado, o carregador, para que vocês possam aproveitar essa 1 hora aqui com a gente, tudo bem? Pode passar. Pessoal de São Paulo, Guarulhos, quem é de São Paulo está aproveitando a chuva gigantesca que está aqui hoje. Então, nossos objetivos do dia, para que a gente possa começar todo mundo bem alinhado com o que a gente vai ver aqui hoje, e no final a gente vai entender se a gente passou por todos esses pontos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a criatividade, os desafios de usar essa criatividade, o quanto ela é importante para a gente na sala de aula. A gente vai conhecer mais sobre a realidade aumentada. Teremos 2 momentos aqui bem especiais de 2 professores que já estão por aí e eles vão compartilhar essas boas práticas com a gente, eles vão dar exemplos práticos de sala de aula e, claro, gente, a gente vai sempre convidar vocês a pensar em adaptações, né? A gente vai falar de boas práticas, de dar exemplos e ficar o convite depois para vocês adaptarem o que vocês acharem necessário, até porque cada escola está num formato diferente, né? Tem um pessoal indo parte presencial, outro 100% de casa, outro metade, enfim. Então, para que vocês possam sempre adaptar, mas que vocês se inspirem com essas
boas práticas que a gente vai contar aqui, e propor justamente essas ações para que vocês possam iniciar o uso do material. Quem ainda não começou a explorar, para que possa começar a explorar livremente. Tudo bem? Pode passar. E antes da gente começar a falar um pouquinho mais desse tema que a gente adora, a gente queria saber aqui, vocês podem comentar no chat, eu acho que o Léo já estava até perguntando aqui se vocês tiveram alguma experiência com realidade aumentada, e a gente gostaria de saber o que vocês conhecem sobre realidade aumentada. E pode ser assim, desde o mais elaborado, eu já uso um aplicativo, já faço nas minhas aulas, como algo mais simples de estou começando, ou de não ouvir falar e não sei ainda. E tá tudo certo, tá bom? Para que vocês possam compartilhar como que esse tema chega para vocês. Chega de uma forma já confortável que vocês utilizam, ou que vocês ainda estão começando a estrear, tá bem? Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui e vocês vão comentando para a gente, tá bom? Agora eu convido a Yas para contar para a gente mais sobre esse tema. Vamos lá, pessoal. Como não falar de criatividade relacionada à realidade aumentada, né? Porque a gente sabe que a criatividade permite que os nossos estudantes aprendam, se desenvolvam e se tornem cada vez mais alunos pensantes e críticos, né? Então, isso é sempre bom, a criatividade, o que ela pode proporcionar aos nossos estudantes. E a Apple, pensando em tudo isso, ela tem um programa, Apple Educação, que se chama Criatividade para Todos. E esse programa de Criatividade para Todos, ele promove uma sala de aula, que a sala de aula se transforma em um ateliê, se transforma em diversas possibilidades, usando os recursos de foto, vídeo, música e desenho. Então, é sempre encorajando a proposta, é sempre encorajar os estudantes a pensarem de maneira diferente, explorar os novos conceitos, novos recursos, as novas possibilidades de uma forma envolvente. E a gente sabe o poder da educação, né? Quando ela se torna cada vez mais pessoal, personalizada, e o poder de enriquecer essa aprendizagem dos nossos estudantes. E por que não explorar a criatividade junto com a realidade aumentada? Isso é fantástico. E o programa também envolve a criação dos estudantes, né? A produção deles, a solução de problemas, proporcionando cada vez mais um trabalho colaborativo. E a gente sabe o quanto é importante a colaboração, né? É uma das habilidades que a gente tem visto e tem falado muito. Então, o poder mesmo de todo esse material de criatividade relacionado com a realidade aumentada. Então, pensando em tudo isso, a gente fala também relacionado ao iPad, né? Que é o meio de usar esses recursos. Então, cada vez mais que a gente usa o iPad para proporcionar essa aprendizagem significativa, relevante, a gente está abordando também a cultura digital e potencializando cada vez mais o uso significativo, o uso consciente, reflexivo e ético da tecnologia, não é? Então, a Apple tem esse material, que é o Criatividade para Todos. Ele é composto por 6 livros, são 2 para professores, o Guia do Professor, para alunos em anos iniciais, aqui a gente está falando até o 3º ano, né? E depois, do 4º ano em diante, até o ensino médio. E esses guias, eles são guias de projetos para que os alunos apresentem técnicas e habilidades relacionadas a música, foto, desenho e vídeo. E o Guia do Professor, ele apresenta ideias de integração com diferentes componentes curriculares, como matemática, alfabetização, leitura, história e ciências sociais, ciências e programação. E agora a gente vai falar da realidade aumentada. Então, como que a gente consegue relacionar a criatividade com a realidade aumentada? A gente sabe que a realidade aumentada melhora como os nossos estudantes se relacionam, contextualizam e interagem com o mundo ao redor. E a gente sabe cada vez mais o quanto eles estão ativos à tecnologia, estão se envolvendo mesmo, né? Então, esse é o intuito da realidade mesmo, para que eles possam entrar nesse mundo
e se desenvolver cada vez mais. E a gente pode ver isso através dos resultados, né? Então, a aprendizagem se torna cada vez mais virtualmente e sem limites, né? Porque a criatividade não tem limite. E é uma exploração de fato ativa, que eles conseguem não só participar como alunos, mas também como criadores desses conteúdos e de toda essa forma. Então, com o iPad, os nossos alunos eles conseguem usar a realidade aumentada para explorar os espaços externos, pensar em relacionar com as histórias, com a arte, com o museu, com a matemática, né? Então, existem várias possibilidades de relacionar esse ambiente externo com a tecnologia. Sem contar que é possível visualizar também as experiências que antes eram impossíveis. Então, a gente consegue ter uma animação de um animal aqui dentro da nossa casa, dentro do quarto, da sala, pode ver as constelações, consegue também ver, por exemplo, diversas possibilidades com o corpo humano, de ver todas as artérias, todos os músculos. Então, existe uma possibilidade muito grande e enriquecedora mesmo com a realidade aumentada. Então, aqui a ideia é que você, professor, possa aprofundar uma aula já pensada, já planejada, ou inspirar para pensar em novas possibilidades usando a realidade aumentada, como em matemática, ciências, literatura, história e muito mais, né? A gente sabe que o professor é muito criativo e a realidade aumentada está aí para ser um material complementar e muito usado com a criatividade mesmo, né? E fica sempre um questionamento. Mas a realidade aumentada é muito difícil, como eu faço? Eu preciso de muitos aplicativos, de muitos recursos. E a gente quer mostrar aqui para vocês, desmistificar tudo isso, que a realidade aumentada está muito acessível a todos nós. E esse é um videozinho de exemplo para vocês de como funciona, como a gente tem possibilidades da realidade aumentada. É só vocês colocarem, por exemplo, no Google, lobo. E ele vai te dar a opção de usar como realidade aumentada. Então, você vai ter um lobo dentro da sua casa. Então, está muito acessível, né? A gente consegue e não é difícil. A gente pode, cada vez mais, pensar nas atividades de forma ativa com a realidade aumentada. E por que, então, a realidade aumentada? O que é a realidade aumentada, né? A realidade aumentada é uma forma de experiência em que o mundo real é forçado por um conteúdo gerado pelo digital. E como a gente consegue entender a realidade aumentada, né? A gente entende que é essa interação de elementos ou informações virtuais ao mundo real. Então, através de câmeras, sensores e movimento, a tecnologia permite essa conexão do mundo virtual se misturando com o real. E possibilita ainda mais uma interação e abrindo uma nova dimensão de possibilidades mesmo, né? Então, você pode dar vida e interagir com os objetos. Isso é muito legal e os nossos estudantes são apaixonados por isso, né? Porque deles, vocês vão poder conhecer isso na prática, na fala dos professores, de ver mesmo quanto isso tem impacto na vida dos estudantes. E para dar sequência, a gente pensa e reflete o porquê da realidade aumentada na educação, né? O porquê é tão importante e qual o sentido da realidade aumentada. Então, a gente quer mostrar um pouquinho para vocês as possibilidades de usar a realidade aumentada em sala de aula. E é um convite, como a Dai falou, para você, professor, explorar e se encantar através dos aplicativos, através das possibilidades e para planejar a sua aula, né? Então, através do movimento, a gente consegue. Aqui é um exemplo, é um videozinho que, através do movimento, a gente pode ver, explorar a física e outras possibilidades de usar os aplicativos e ter essas experiências históricas, né, e científicas. Aqui é a missão Apollo 11. Então, nosso estudante ele consegue ver, até mesmo simular esse desafio de como foi, de estar de fato inteirado nesse conteúdo, nesse conhecimento. A questão da escala e da proximidade eu acho que é bem relevante, né? Porque a gente consegue ter a noção de escala, a proximidade,
pelos objetos, de forma real mesmo. Então, a gente pode ver aqui nesse exemplo, que é o aplicativo da Estátua da Liberdade. Então, os nossos estudantes estão tendo contato com um conteúdo histórico e tendo noção da dimensão, da proporção do que a gente pode encontrar em museus, estar de fato em casa e falar, nossa, tá, essa peça, esse objeto tem tudo isso de tamanho, qual é a relação que ela tem em relação ao armário, ou a televisão de casa é maior, ou eu sou menor do que esse objeto, do que essa estátua. Isso é muito legal, né? Porque eles veem sentido e significado na aprendizagem. Dando sequência, a gente fala também em relação ao contexto e à interatividade. Porque o contexto, e aqui é um exemplo fantástico, que é sobre a matemática com a realidade aumentada, é o aplicativo Calculadora GeoGebra 3D, não sei se vocês já conhecem, e é incrível, porque a matemática pode ser atraente, né, e divertida para os nossos estudantes, para eles se depararem com a matemática e com esse cotidiano, de que é possível aprender, se desenvolver cada vez mais. E a interatividade, porque eles não são só passivos de aprender a usar, mas eles são também criadores desse conteúdo, da realidade aumentada, e que eles estão em movimento também com esse aplicativo, né? Então, é uma experiência super interativa, onde os objetos virtuais se misturam com os reais, e é encantador, realmente. Eu sou encantada pela realidade aumentada, vocês vão conhecer, estão aqui conhecendo um pouquinho mais, né? E a gente vê que isso se reflete muito na própria aprendizagem dos alunos, né? Que eles se tornam cada vez mais protagonistas, e eu acho que essa é a ideia de cada professor, né? Que eles tenham cada vez mais essa autonomia e uma aprendizagem de fato significativa, duradoura e ainda mais envolvente, graças à tecnologia com a realidade aumentada. Então, eles se tornam de fato protagonistas da sua própria aprendizagem. E a gente tem visto cada vez mais que a tecnologia está no nosso meio, né, no nosso dia a dia, ainda mais no momento em que estamos vivendo. Então, a importância de apresentar para eles essa possibilidade, de apresentar aos nossos estudantes essa possibilidade deles se tornarem criadores criativos de conteúdos, de possibilidades, né? Então, a gente tem esse poder de mostrar a realidade aumentada aos nossos estudantes, e eu acho isso encantador. Pensando nisso, a Apple tem um material focado e desenvolvido para a realidade aumentada. É esse e-book que traz nele ideias de aulas, apresenta também aplicativos, possibilidades, recursos para serem usados, explorados em aulas. Fiquem tranquilos que a gente vai enviar o link desse e-book para vocês ao final da avaliação, por isso é tão importante, como o Yuri falou, fazer a avaliação para a gente, dar esse feedback, dar esse retorno. E aqui também tem alguns aplicativos que a gente quer mostrar para vocês, das possibilidades com realidade aumentada. Não sei se vocês já conhecem, se vocês já usam, e esses aplicativos também a gente vai mandar como sugestão ao final, após a avaliação. Tá bom? Agora a gente vai passar para o nosso momento de boas práticas, para vocês entenderem o sentido da realidade aumentada na vida dos nossos estudantes, na vida dos professores. Então, eu gostaria de chamar agora o professor César para se apresentar, para contar um pouquinho da boa prática dele. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer participar de um evento tão bacana como esse e espero contribuir com a minha experiência com a realidade aumentada. Bom, eu sou professor de biologia, sou mestre em biologia vegetal, trabalho numa escola no interior de Minas, numa cidade chamada Patrocínio, Colégio ABC Anglo, e desde 2018, a nossa escola ela se propôs a mudar as nossas práticas educacionais. E aí ela implantou o novo tempo, né, que foi a inserção de diversas tecnologias durante o processo de ensino-aprendizagem. E, no início,
foi um desafio muito grande, né? Gerou um pouco de medo, ansiedade, porque para nós aquilo era muito novo. Ainda mais que a escola estava fazendo uma parceria com a Apple e todos nós precisávamos de capacitação, né? Nós professores, e aí nós, através dos cursos e capacitação e momentos de interação e troca entre os professores, conseguimos implantar com muito sucesso essa tecnologia e trazer para dentro da sala de aula vários espaços não formais, né? A gente fala tanto sobre isso, a Yasmin mesmo comentou sobre os espaços não formais. A gente não pode ficar preso somente à sala de aula. O nosso aluno ele não tem a mesma cabeça que nós tivemos na nossa geração, porque para nós não era tão difícil assim, ou era também, né? A gente ficar numa sala de aula, 50 minutos, ouvindo o professor falar apenas como estudantes passivos. Hoje a geração é outra. Os nossos alunos eles já nascem imersos na tecnologia e é impossível o professor ele querer conciliar um estudo eficiente, um ensino eficiente, sem a aplicação da tecnologia. E dentro desse novo tempo, a escola ela se preparou com diversas áreas tecnológicas, com laboratório maker, com espaço Tecnomove, e aí nós conhecemos, né, o trabalho com os iPads. E de todas as possibilidades que o iPad ele nos oferece, a realidade aumentada, ela me encantou de uma forma incrível. Hoje eu não consigo trabalhar sem utilizar a realidade aumentada, seja no ensino presencial ou seja no ensino online. Infelizmente, aqui em Patrocínio, a gente está numa situação muito complicada, então nós nem sabemos ainda quando nós iremos voltar, né? Então, o ensino online continua e mesmo à distância, mesmo no ensino online, a gente consegue aplicar esse trabalho com a realidade aumentada de forma muito eficiente. E interessante, né, a importância da gente usar diversas tecnologias, diversos recursos, inclusive a realidade aumentada, é quando a gente pensa no seguinte, né, vocês professores, nós professores aqui, qual é a sua maior dificuldade em sala de aula? Para você, qual que é a sua maior dificuldade? Talvez indisciplina, talvez a falta de recursos da escola, mas para mim, de forma muito especial, a minha maior dificuldade é a falta de interesse do aluno. E agora contando assim brevemente um pouquinho um relato pessoal, eu nunca fui aquele aluno brilhante em sala de aula. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu admiro quando o professor fala, né, um colega meu fala, nossa, eu tirava notas excelentes, eu sempre fui destaque. Eu nunca fui destaque. Eu sempre tive muita dificuldade em sala de aula. Aquelas aulas monótonas não me interessavam. E, por um acaso, né, por obra do destino, não sei, eu descobri que a minha vocação é a sala de aula. E eu fico muito preocupado com isso, porque eu sei o que é um aluno desinteressado, eu sei o que é um aluno desmotivado. Então, eu me preocupo muito lembrando da minha realidade e tento preparar uma aula que prenda o aluno. E com a realidade aumentada, pessoal, não tem erro. Não tem como a gente errar utilizando a realidade aumentada. Eu trabalho com biologia, ciências, biologia, física e química, do sexto até o ensino médio. E em todas as disciplinas, em todas as séries, eu tenho muitas possibilidades. Por exemplo, nessa imagem aqui, que está sendo apresentada, é uma aula de física do 8º ano. E no 8º ano, a gente trabalha, dentre vários assuntos, vários temas, as modalidades de energia e, de forma mais específica, a gente trabalha as usinas geradoras de energia. E é muito difícil você ficar preso ao livro explicando, né, como que uma usina ela vai transformar lá a energia cinética em energia elétrica, né, todos os processos que ocorrem. Quando o aluno ele não consegue ir até uma usina, quando ele não consegue visualizar aquilo que eu estou explicando. E aí, com a realidade aumentada, você projetando usinas das mais diversas possíveis, hidrelétricas, eólicas, termoelétricas, nucleares, o aluno ele tem
primeiro, um interesse muito maior por aquele assunto, e a gente sabe que física não é um assunto, né, não é uma matéria que todos os alunos amam de paixão, a gente encontra muita dificuldade, e aí com a realidade aumentada, você consegue quebrar essas barreiras. E mesmo que seja bem no início, a física no 8º ano, eu já mostrando que a física pode ser interessante, que eu tenho recursos diversos para ensinar física, isso já quebra aquela barreira que os alunos normalmente têm quando chegam no ensino médio, que acham que física é difícil, que física é uma matéria muito complicada, né, que não consegue aprender, que é só matemática, quando, na verdade, a matemática é um detalhe dentro da física. Então, as minhas aulas de física no 8º e no 9º ano, elas melhoraram muito a partir do momento em que eu comecei a utilizar a realidade aumentada. Esse aplicativo, pode passar, esse aplicativo que eu estou usando, por favor, é o aplicativo Expedições, mas existem muitos outros aplicativos. Eu estava lendo aí no chat, alguém colocou o 3D Beer, que é excelente, fantástico também para a gente trabalhar a realidade aumentada, seja nas aulas presenciais, sejam nas aulas à distância, né, no ensino remoto. E aqui a gente tem um videozinho do primeiro contato que os alunos tiveram com a realidade aumentada, alunos do 7º ano. E o assunto ensinado era sobre os dinossauros do período Cretáceo. Dinossauro já é um assunto que já interessa os alunos. A maioria tem muito interesse pelos dinossauros e sabem muito mais do que nós, professores. Os alunos, eles dão um show nessas aulas, quando eu vou falar sobre os dinossauros, e explicam coisas que eu não sei. Agora, imagina você aplicar a realidade aumentada, olha só, alguns tentando colocar a mão, eles vendo o dinossauro, né, diante deles, com todos os detalhes possíveis. Então, é algo incrível. Isso melhora muito, potencializa o processo de ensino-aprendizagem. E, além disso, a gente coloca o aluno como protagonista, como a Yasmin bem disse, né? O nosso aluno, ele deve ser o protagonista do processo de ensino. E como que eu trabalho, né? Agora falando um pouquinho da prática, no dia a dia. Primeiro, eu dou conteúdo, ensino em sala de aula, e aí na aula seguinte, eu já aviso, né, no final da aula anterior, que nós iremos usar a realidade aumentada, dou as orientações, o que nós vamos fazer, distribuo os iPads para os alunos, e nós saímos da sala e ficamos livres. Os alunos, eles têm essa aula movimentada, né? O movimento também foi muito falado, a gente não pode ficar só preso na carteira. E aí os alunos, eles usam diversos espaços da escola, o aluno, ele fica livre, né? Cada professor pode trabalhar de um jeito. Eu gosto nessas aulas que o aluno, ele fique livre, ele ande pelos pátios da escola, pelo jardim, e aí eu vou sempre passando, né, em cada grupo, ou em dupla, ou no aluno que está individual, para ver o que ele está observando, se ele está tendo alguma dificuldade no aplicativo, mas esses aplicativos, eles são muito intuitivos, então não há dificuldade nenhuma em você trabalhar, é muito fácil, muito, muito tranquilo mesmo. E você pode utilizar essa realidade aumentada no ensino online também. Nós não precisamos esperar a gente voltar para a escola, para o ensino presencial, para começar a trabalhar com a realidade aumentada. Vamos exercitar a nossa criatividade, principalmente nessas aulas online, né, onde nós encontramos tantas dificuldades, tantas barreiras. Aqui a gente tem algumas imagens dos alunos do 7º ano, observando, essa aqui é uma também sobre os dinossauros, e uma das possibilidades incríveis que eu encontrei com a realidade aumentada, eu não sei se tem muitos professores aí da área da biologia, companheiros aí, mas uma das grandes dificuldades que eu tenho no ensino da biologia é em botânica. Mesmo sendo mestre em biologia vegetal, é a minha área, a minha paixão, é trabalhar com botânica, mas eu encontro dificuldades porque os alunos, eles têm uma barreira, né? Existe até um estudo explicando essa barreira que os alunos têm com a botânica, que é a cegueira botânica, essa dificuldade, essa falta de interesse. E ensinar botânica é você ir para fora da sala e ir para campo, mas nem sempre a gente tem essa possibilidade. Por exemplo,
Na época em que eu estou ensinando botânica, talvez eu estou no período chuvoso, não tem como eu tirar os alunos da sala da escola. Às vezes eu preciso ensinar reprodução de angiospermas, por exemplo, biologia reprodutiva, e eu não tenho flores disponíveis que sejam boas para usar em sala de aula, porque eu preciso de flores que tenham partes vistosas, né? Que tenham estames vistosos e que tenham estigma vistoso, e nem sempre eu tenho a disponibilidade dessas flores na época em que eu estou estudando conteúdo, ensinando conteúdo para os alunos. E com a realidade aumentada eu consigo isso. Eu consigo mostrar toda a parte de morfologia vegetal, a parte de fisiologia. Aqui tem um vídeo mostrando a parte de biologia reprodutiva, as raízes, sistema vascular. Outra matéria também que eu tive um auxílio muito grande com a realidade aumentada, as possibilidades são infinitas. Biologia celular, anatomia, zoologia, meu Deus, é muita coisa mesmo que a gente pode utilizar. Mas uma das matérias que eu tive mais sucesso, porque eu enfrentava dificuldade quando eu não utilizava a realidade aumentada, é divisão celular. É a tal da mitose e meiose, que os alunos têm uma dificuldade terrível também. E aí, com os aplicativos de realidade aumentada, eu consigo mostrar, está lá diante do aluno, todas as fases da mitose com as suas especificidades. Então, não tem como você não obter sucesso nesse uso da realidade aumentada. E você alia a criatividade com a tecnologia, com as habilidades, né, requisitadas pela BNCC, e é muito fácil, não há dificuldade. Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas trabalhar com realidade aumentada deve ser muito difícil, né? Eu instalar esses aplicativos, eu orientar o aluno, porque eu não sei, eu nunca trabalhei com realidade aumentada, como que eu vou inserir isso na minha sala? Mas é muito fácil. Não há dificuldade em trabalhar com realidade aumentada e o ensino, ele é muito eficiente, é muito potencializado, a aula fica criativa, dinâmica, gostosa. Então, eu só obtive sucesso até hoje utilizando os aplicativos de realidade aumentada. As aulas, elas passam por uma transformação. Não, não tem como, eu não consigo mais pensar numa aula de anatomia, de zoologia, de biologia celular, sem utilizar a realidade aumentada. É um barco que já zarpou e ele não volta mais. A realidade aumentada ela veio para ficar nas minhas aulas e eu espero que também venha para ficar nas suas aulas, porque com certeza vai melhorar muito o processo aí de ensino-aprendizagem dos seus alunos e você vai ver o quanto as suas aulas ficam criativas. E é isso. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês precisarem, estamos aí. Muito bom, César. Obrigada por tantos exemplos. Gente, momento paralelo, eu fico aqui achando tudo incrível, porque eu sou bióloga também, então a gente só pode concordar com todos esses desafios que ele falou que a gente tem na sala de aula. Então foi muito incrível. Obrigada, César. E agora a gente convida mais um professor para contar aqui para a gente essas boas práticas. Bruno, seja bem-vindo e fica à vontade para se apresentar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dayana, Yas, Yuri, professor César, tudo bem? Obrigado pelo convite para participar desse webinar. Bom, meu nome é Bruno, eu sou professor do Colégio Interativa, da cidade de Londrina, aqui no interior do Paraná. O colégio é um colégio que sempre busca estar buscando novas tecnologias para poder desenvolver as suas práticas em sala de aula. A gente já tem essa parceria aí da utilização dos iPads há algum tempo. Eu sou professor novo no colégio, mas eu sei que o colégio já está há um tempo aí nessa busca. A minha prática com a realidade aumentada, ela não é tão vasta quanto a do professor César. O professor César já está bem desenvolvida e usa bastante. Eu utilizei ela com uma turma apenas, até agora. Vai ser legal porque se tem alguns professores que estão com medo aí de começar, fica aquele receio. Eu sou o cara que está começando, então eu sou um exemplo legal aí
de quem está no início. E estou aqui para mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil assim. A gente se assusta no começo porque é uma coisa nova, às vezes vê a tecnologia e fala assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Mas não, é algo tranquilo, dá para todo mundo conseguir utilizar. Eu sou professor lá do colégio das matérias de cultura de inovação, né, que a gente trabalha com o laboratório Maker do colégio. Esse ano eu estou só com a turma do 5º ano. Sou professor de iniciação científica do 6º ano e professor de física do 9º e do 3º. A minha prática com a realidade aumentada, ela aconteceu na turma do 5º ano, só para vocês entenderem o contexto e como que desenvolvem as aulas ali de cultura de inovação. A gente, durante o semestre, a gente trabalha com os alunos algumas aulas que a gente chama de aulas de repertório, onde a gente apresenta algumas atividades para dar um fomento, né, dar repertório para as crianças para poderem desenvolver no final do semestre um projeto autoral, aonde a gente estipula algumas ideias, monta um cronograma ali para eles e eles têm que produzir alguma coisa autoral. O trabalho pode ser em grupo ou pode ser individual. No segundo semestre, essa atividade foi feita em 2019, segundo semestre de 2019. O tema do projeto deles, o objetivo nosso, na verdade, com o projeto, era a gente tentar conectar a cultura de inovação com as matérias curriculares que eles têm na grade normal, né? Matemática, ciências, português, geografia. Porque a gente estava começando com o Laboratório Maker, foi o primeiro ano que a gente estava tendo ali essa matéria, né? Esse currículo no colégio. E a gente estava, no primeiro semestre, a gente ficou um pouco afastado das matérias curriculares, e no segundo semestre a gente tentou fazer esse contato. Então, o nosso projeto visava fazer o quê? Pegar os conteúdos que eles estavam estudando nessas matérias, ciências, português, né, matérias curriculares, e pedir para que eles pudessem fazer uma representação, uma modelagem, utilizando um outro aplicativo que a gente chama de Tinkercad, uma modelagem em 3D, né, para poder explicar um pouco sobre esses conteúdos. Então, a gente separou lá, a gente elencou o que eles estavam estudando em ciências, o que eles estavam estudando em geografia, o que eles estavam estudando em história, elencou esses conteúdos, separamos eles em grupos, e aí a gente liberou eles para começar a trabalhar. A princípio, não tinha realidade aumentada nenhuma no projeto. A realidade aumentada, quando a gente começou, iniciou ali as atividades desse projeto final, a gente não tinha pensado em utilizar ainda. No decorrer do projeto, eu tinha outros 2 professores que me auxiliaram, que era o professor Marcos e a professora Rosa. A gente começou a fuçar um pouco na internet e achar alguma maneira de transformar um pouco essa aprendizagem, esse aprendizado, né? Essa atividade, essa atividade que a gente estava fazendo com os alunos. O Tinkercad, o que ele faz? Você consegue usar formas geométricas ou até criar suas próprias formas para poder fazer modelagens, construir coisas em 3D. Então, eles estavam aprendendo a utilizar o espaço bidimensional, tridimensional, né, tamanhos, dimensionamentos. E aí, quando eles produziam, o objetivo, depois que eles produzissem aquela projeção, né, aquele objeto em 3D, a gente estava pensando que talvez fosse ficar muito parado, né? Porque ele vai produzir o negócio do computador, legal, produzir, e aí, o que eu vou fazer com isso, né? Então, a gente estava tentando buscar alguma forma de engajar eles um pouco mais a produzir, porque as aulas aconteciam, as aulas acontecem uma vez por semana, e a gente preparou 4 semanas para eles produzirem. Na primeira semana, eles estavam conhecendo aplicativos, super engajados, vamos lá, legal, mexendo, fuçando, vai. Na segunda semana, eles já estavam ainda um pouco animados, beleza, produzindo. Na terceira semana, já estavam, poxa, vamos fazer isso aqui de novo? Então, para dar esse upgrade aí, fazer com que eles tivessem uma motivação, a gente fez essa conexão com a realidade aumentada, né? Até a gente não avisou que eles iam utilizar isso até a última semana. Aí, na última semana, a gente apresentou um aplicativo para eles, que é o Sketchfab, que ele usa a realidade aumentada. E a gente falou que o que eles estivessem produzindo ali no Tinkercad, a gente ia jogar para a realidade aumentada e eles poderiam ver na tela do iPad ali utilizando o aplicativo. Aí a galera achou maravilhoso, né? Aqueles estavam meio desanimados ali, já meio entediados, falou, opa, agora eu vou fazer. Teve até uma experiência legal, que depois que a gente falou sobre a realidade aumentada, essa é uma foto que eles utilizaram as projeções do próprio aplicativo, esse aqui não é uma projeção da produção deles, do próprio aplicativo que a gente mostrou para eles na última aula. E aí teve um aluno que depois de ver o aplicativo, ele falou assim, professor, espera um pouquinho então, vou fazer uma alteração no meu projeto. Aí ele pegou uma forma lá do Tinkercad, que já era uma forminha pronta, inclusive era de
tinha uns ossinhos de dinossauro. Ele fez uma montagenzinha de um dinossauro, professor. Ele colocou as patinhas, colocou o tronco ali, colocou a cabeça, porque ele queria ver como que ia ficar isso na realidade aumentada. Então, foi bem bacana, deu essa motivação a mais na reta final do projeto deles aí. Então, foi uma forma que eu utilizei, né, que a gente utilizou ali no colégio. Essa aí também é uma imagem. Essa imagem é do próprio aplicativo, né? Ele tinha algumas projeções ali que você podia utilizar só para eles conhecerem a ferramenta, entender como ela funciona, para depois a gente poder pegar os projetos, né, e jogar para dentro dessa realidade aumentada. No próprio Tinkercad, a gente tinha a opção lá de fazer o download do arquivo no formato correto, porque o Sketchfab ele usa um formato que é .obj. Eu não sei se os outros aplicativos são todos assim, se esse é o formato de realidade aumentada, porque, como eu falei, eu não tenho muita experiência, ainda estou entrando nessa área, estou aprendendo um pouco. Então, a gente baixava fazia o download da produção deles no aplicativo Tinkercad, e aí a gente jogava tudo para um iPad só, que era o meu iPad de professor, e eu conseguia jogar para os iPads dos alunos, né? E aí foi muito bacana. Eu não tenho registros das projeções na realidade aumentada, mas esse é um exemplo de um aluno que estavam estudando em história sobre a República Federativa do Brasil, e o menino construiu essa imagem aí, e depois a gente jogou lá para a realidade aumentada. O registro que a gente tinha feito na realidade aumentada dessa projeção aí acabou se perdendo no iCloud, numa conta, então, infelizmente, eu não vou ter ele, mas era essa a ideia. Eles produziam neste aplicativo a projeção 3D deles ali, e a gente jogava depois para a realidade aumentada. E foi muito bacana, eles acharam sensacional, né? Poder ver uma produção na frente deles. Alguns ficavam ali entrando na frente, tentando pegar o objeto, né? Sempre tem essa brincadeira. E foi muito prazeroso para a gente, porque para mim também foi algo novo. Eu nunca tinha tido contato com a realidade aumentada. Eu achei assim muito bacana. Eu sou professor de física também do ensino médio. Depois eu fiquei fuçando em várias coisas lá para poder tentar utilizar isso em alguma aula. Ainda tem alguns projetos aqui para poder utilizar. Como o professor falou, agora a gente está na pandemia, né? Eu não preciso deixar para utilizar a realidade aumentada só quando voltar, né? Eu posso tentar utilizar ela nesse momento de aulas remotas mesmo, né? Até porque os alunos, eles aqui no colégio, a gente tem a parceria, né, com a Sijunta, eles têm com a Apple, a gente tem os iPads, então a gente conseguiria fazer essa atividade mesmo nesse momento remoto. E a minha experiência é essa, foi algo assim muito prazeroso, como eu falei, deu um upgrade final na empolgação dos alunos, né? Eram 4 aulas, na terceira já estavam cansados, então quando a gente falou, vamos usar a realidade aumentada, vocês vão ver o negócio ali na frente de vocês, em cima da mesa. Aí deu esse upgrade, foi muito legal, foi muito bacana. Acho que é isso aí. Muito bom, Bruno. Muito obrigada por compartilhar as suas ideias e trazer essa fala e esse convite do quanto pode ser possível. E eu acho que é essa mensagem mesmo que a gente quer passar. Tá todo mundo ensaiando, todo mundo testando, procurando novas alternativas. A gente tem uma fala que a gente gosta muito, que é o comece simples, mas comece. A gente vai dando esses passos e, de repente, a gente chega em algo super elaborado. E só de trazer essa oportunidade para eles já foi, com certeza, muito incrível. Bom, pessoal, a gente já está caminhando aqui para os nossos minutos finais da nossa live, que passa super rápido. A gente também gostaria de ficar aqui conhecendo mais e mais práticas. Então, para a gente começar a amarrar tudo que a gente falou, mas não significa que já acabou, hein? Fiquem aí que ainda tem bastante coisa para vocês contribuírem aqui para a gente. Então, a gente vai só amarrar o que a gente viu hoje, né? Olhando para aqueles nossos objetivos. Então, a gente falou da relação da criatividade com o uso da realidade aumentada, e eu acho que ficou muito perceptível isso, né? Do quanto os alunos estão a todo momento explorando a sua criatividade durante essas aulas. A gente viu proposta de atividades, já falamos de possibilidade de atividade, dos aplicativos em si, e como que esses materiais estão construídos, que a gente tem esses materiais disponíveis para vocês, e conhecemos essas boas práticas aí, ótimas dos professores super queridos que trouxeram isso para a gente. Pode passar, Yas. E agora, antes da gente partir para os últimos avisos e reforçar da avaliação, porque eu vi que aqui o chat estava bombando, viu? Professores, vocês arrasaram, que o chat aqui foi um atrás do outro, o pessoal comentando, falando, esse eu uso, esse eu quero aprender, esse eu quero entender mais, esse eu já usei.
usei, foi muito legal. E também teve o pessoal falando, gente, quais são esses aplicativos que vocês estão falando? Quero saber de todos. Então, a gente vai mandar essa lista depois da avaliação para vocês. Mas antes, a gente vai deixar um super desafio e convite aqui para os professores, que é de começar a utilizar a realidade aumentada. Então, de pensar num planejamento aí de aula, utilizando a realidade aumentada, construir esse planejamento e depois contar para a gente. Claro, porque a gente quer saber mais dessas histórias e a gente quer que nos eventos cada vez mais a gente tenha outros professores aqui compartilhando essas boas práticas. Então, a gente vai deixar esse desafio para vocês e esse convite, acima de tudo, para que vocês pensem nessa aula utilizando a realidade aumentada e contem depois para a gente no link. A gente vai colocar aqui no chat para vocês. Esse link vai para vocês na avaliação também, vocês vão receber, mas eu já vou deixar aqui no chat, que é o lugar que vocês vão contar depois essa história para a gente, essa boa prática do que vocês construíram, tá bom? A gente adora ouvir, porque é só assim que a gente começa a alimentar cada vez mais nessa comunidade, trocar e incentivar as pessoas. Então, o link está aqui para que vocês possam contar. Tudo bem? Desafio lançado para que nos próximos webinars a gente tenha mais pessoas ainda contando essas histórias. Saúde passar, Yas. E agora, a gente tem o nosso momento, que a gente já vai deixar aqui o QR Code da nossa avaliação. Como a gente disse desde lá do início, é um momento lá. Tem algumas perguntas aqui que eu vou chamar os meninos da Sejunta para responder. Tudo bem? Preparados? Boa. Então, a gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro, eles querem saber o que é essa comunidade Apple, que eu acho que vocês podem contar um pouco mais, e quanto custa um projeto de realidade aumentada. Acho que vocês podem contar um pouquinho mais aí dessas duas informações. Ótimo, Dai. Obrigado pelo espaço e fico muito feliz de responder essas perguntas, porque são coisas que a gente quer mesmo trazer para vocês. Então, ao final, a gente tem o slide que a gente vai passar mais sobre a comunidade Apple Teacher e a gente quer interagir, quer compartilhar isso com vocês, tá? Então, a gente vai passar o link, vai passar como entrar. Então, a gente vai dar todos esses caminhos, que é muito legal. Vi aqui que o Léo até mandou no chat. Depois a gente também vai compartilhar um QR Code. E, claro, sobre como, né, que a gente pode dar esses próximos passos com a realidade aumentada e entender principalmente as questões de criatividade, como trabalhar música, foto, vídeo, entre outros recursos super importantes, aplicativos, a gente também vai dar um caminho de cursos, tá? Então, fiquem aí com a gente, que nesses minutinhos finais ainda tem muita informação legal. Obrigado, Dai. Legal. E teve mais um pessoal aqui pedindo informações sobre ensino híbrido, que eu acho que entra nisso que você falou, né, Yuri? Desses cursos que vocês têm, eu acho que tem um material aí, você junta, sensacional. Agora eu tenho uma pergunta aqui para o César. César, comentaram que você sentiu essa diferença no engajamento dos alunos, que eles foram muito mais participativos. Você percebeu alguma diferença nas notas dos alunos? Muito. Meu Deus, isso se reflete muito nas notas, porque o aluno ele consegue assimilar muito mais o conteúdo. Quando a gente trabalha somente em sala de aula, somente falando, o aluno sendo passivo, a gente não sabe se o aluno ele realmente está assimilando. Como que eu tenho certeza que ele está entendendo? Eu posso perguntar, ele vai falar que sim, mas eu não tenho certeza que ele está entendendo. E aí, quando a gente trabalha com a realidade aumentada, ele assimila muito mais o conteúdo. E isso reflete muito. De verdade, pessoal, isso melhorou muito as notas, né? Principalmente naquelas matérias onde há mais dificuldade, né? Pelo menos na biologia, as matérias que eu tinha sempre dificuldade em mostrar para o aluno,
Porque muitas vezes só escutar não vai fazer o ensino ficar eficiente, ele precisa visualizar. E aí, como que eu vou, sei lá, dar uma aula de anatomia mostrando algum órgão que eu não consigo mostrar para aquele aluno, para que ele não consiga ver qual é a posição daquele órgão, né? No caso da botânica, como que eu vou ensinar a parte reprodutiva de uma planta, a parte da raiz de uma planta, sem que o aluno consiga visualizar aquela raiz? E a realidade aumentada ela vai possibilitar essa visão ampla, despertando muitos sentidos, e isso se reflete com certeza nas notas. Isso aí não tem sombra de dúvida nenhuma. Muito bom, César, obrigada. E tem uma pergunta aqui para o Bruno. Bruno, comentaram que pelos seus alunos serem menores, né, do 5º ano, se você sentiu alguma dificuldade em relação a conduzir essa aula, justamente da disciplina deles para estar ali com a tecnologia, para seguir aquilo que você estava falando, se você teve alguma dificuldade em relação à disciplina deles durante essas aulas. Com a turma do 5º ano em questão, nossa matéria de cultura de inovação, as primeiras aulas, a gente faz sempre aquelas listas de combinados. Inclusive, no primeiro ano a gente tinha uma sala, no segundo ano no laboratório, a gente inclusive fez uma parede com aquela tinta que você pode rabiscar, a gente escreveu esses combinados na parede. Então, quando os combinados não estão sendo respeitados, o movimento era a gente para a aula, eu tenho uma varinha lá mágica que eu vou lá e aponto o combinado que não está sendo respeitado. Então, a gente tem essa dinâmica, né? No começo é um pouco difícil, né? Nos primeiros contatos ali, eles demoram a entender qual que é a ideia, mas aos poucos eles já vão eles mesmos se cobrando. Um já fala errado, já faz alguma coisa errada, já fala, opa, lá, o professor vai parar. O professor vai parar. Então, eu não tive muitos problemas porque a gente leva desse jeito desde o começo do ano e essa era uma atividade já lá do final do ano, né? No final do semestre. Então, eu não tive muitos problemas com disciplina, não. Mas por conta de a gente fazer todo esse movimento aí com os alunos e eles acabarem, entre eles mesmos, se cobrando, porque é uma atividade, né, uma aula que eles gostam muito, é algo diferente que está sendo trazido para eles, né? Então, eles não querem perder tempo, eles não querem que o professor pare o que ele está fazendo para poder chamar atenção. Então, eles acabam eles mesmos se cobrando para não deixar isso aí acontecer. Salvo algumas exceções que sempre vão ter, né? Mas, de modo geral, não tivemos muitos problemas, não. Muito bom, Bruno, legal. Trouxeram, acho que, ótimos exemplos. Nosso tempo de pergunta está acabando. A gente vai aproveitar e fazer só mais uma que chegou aqui, e a Yas vai contribuir com a gente, que é da disponibilidade de utilizar a realidade aumentada para a educação infantil. Yas, então, mais alguns segundinhos para você responder essa última aí para a gente. Então, vamos lá. Como vocês puderam perceber, a realidade aumentada permeia todas as disciplinas, pode permear todas as disciplinas e todas as idades. Eu usei a realidade aumentada com a educação infantil através dos animais. Então, eles fizeram uma exploração aos animais, eles pintaram, coloriram as imagens, as figuras, e a gente espalhou no bosque da escola, e eles foram visitando cada animais, né? E depois a gente pôde trabalhar os sons, as formas e até mesmo as cores dos animais. Então, é um recurso incrível, porque eles ficam apaixonados. E é o que o Bruno falou, eles ficam tentando pegar, assim, ai, meu Deus, tá aqui. E eles ficam eufóricos, assim. Então, eu sou apaixonada. Em especial, na educação infantil, eles ficam, assim, alucinados mesmo, de verdade. Muito bom. Pode passar, Yas. A gente recebeu outras perguntas que estavam muito relacionadas a esses temas que a gente falou, por isso a gente selecionou essas. Eu acho que acaba contemplando todo mundo, e caso vocês também continuem com dúvidas, eu acho que os meninos têm recados aí importantes para essa continuidade após o nosso evento. Ótimo. Obrigado, Dai. Nossa, eu estou aqui com tantas ideias, estou com vontade de pegar meu plano de aula aqui, colocar todos esses aplicativos, tanta coisa legal que os professores trouxeram, que a Yas também trouxe. Realmente é um evento que dá para sair com diversas ideias, não só para a sua disciplina, mas multidisciplinar, né? E o que a gente sempre traz é que o aprendizado ele não para, né? Então a gente sempre tenta proporcionar mais eventos para a gente continuar compartilhando essas práticas com vocês.
Então, aqui a gente tem um evento do dia 11, que vai ser como transformar as aulas com um projeto de iPad ou Mac compartilhado na sua instituição de ensino. Então, lá a gente vai ter também mais exemplos, mais práticas para compartilhar com vocês e, claro, a gente continuar aprendendo junto, vocês trazendo essas perguntas. Então, vocês estão super convidados para mais um evento super importante aí e a gente poder ter esse contato mais uma vez em conjunto, tá? Lembrando que para a inscrição desse evento a gente vai mandar todos os links ao final, tá? Agora, aqui de curso exclusivo, a gente tem aqui o nosso de criatividade para todos. Então, aqui veio muitas ideias, e aqui a Apple ela traz para a gente o livro de criatividade para todos, para a gente poder entender quais os primeiros passos, como que a gente pode compartilhar, como a gente pode aplicar com os nossos alunos essas ideias. Então, eu trago aqui o convite de vocês entrarem no site da Sejunta e acessar o curso de criatividade para todos, que traz ideias desde os alunos em anos iniciais até Fundamental 1, Fundamental 2, e assim compartilhar essas práticas com os nossos alunos, tá? E quem não anotar agora não tem problema, tá? Tudo isso a gente vai mandar no e-mail, que a gente vai mandar pelo formulário de feedback. E como perguntaram, e eu falei que ia avisar no final, é sobre a nossa comunidade Apple Teacher. Aqui é um ambiente onde os professores, eles trocam ideias, então dúvidas que eles têm, sugestões, querem conhecer sobre mais espaços, assim, de educacionais, pedagógicos, eles conversam por esse grupo e conseguem ter essa troca de ideia direta. Então, aqui nós temos o grupo no WhatsApp, que é um grupo de vocês, da comunidade Apple Teacher. Então, fiquem à vontade de utilizar o QR Code e também acessar pelo link que o Léo mandou para vocês pelo chat. Pode passar. E, claro, não podia deixar de desejar o meu muito obrigado a todos vocês. Adorei todas as participações pelo chat, todas as perguntas. Esse evento, a gente sai com essa sensação tão boa, graças à participação de todos vocês. Então, deixo aqui o meu muito obrigado e também, caso vocês queiram acompanhar mais eventos que já realizamos, tem o nosso canal no YouTube e acompanhar as novidades da Sejunta, a gente tem o canal do Instagram e o do LinkedIn. Então, fiquem à vontade para seguir a gente nas redes sociais e desejo a todos vocês uma ótima quinta, né? Uma ótima noite, que tenham um bom restinho de semana. Obrigado, viu, gente? Até mais. Valeu, brigadão. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada, professores. Obrigada aí, Valeu. Obrigada, pessoal.